Então é o seguinte, continuando nossa aula aqui, a gente encerrou ontem as questões envolvendo princípios. Falamos do princípio da função social, que seria aí o último princípio dentro dos novos princípios ou princípios contemporâneos, que vão ganhar uma força aí na nossa teoria geral dos contratos. E agora hoje a gente vai falar desse tema que é o tema de classificação dos contratos. É um tema muito importante e aí eu vou mostrar para vocês aqui como que a doutrina ela utiliza aqui a, a abordagem em várias formas de contrato, né? Ela diferencia vários tipos de contrato para facilitar depois você entender as características, as especificidades de cada um. Então, a primeira espécie aqui que a gente pode trabalhar é a espécie que vai diferenciar o contrato típico e atípico. Vamos colocar assim: contrato típico, contrato atípico. Qual que é a diferença? Então veja assim, quando for uma classificação muito simples, eu vou passar bem rápido porque não tem muito o que ficar perdendo tempo com isso. O contrato típico é aquele contrato regulado expressamente em lei. Então veja, se você pegar no artigo 481, à frente, vai até o artigo, se não me engano, 900 e alguma coisa, você tem cerca de 20 tipos de contratos típicos previstos ali em lei no Código Civil. Vamos colocar assim, em lei, mais especificadamente no Código Civil. São os chamados contratos típicos. E aqui você tem a compra e venda, locação, prestação de serviços, o seguro, fiança, você tem várias espécies de contratos que são expressos, previstos ali expressamente em lei, por isso são considerados contratos típicos. Quando eu falo em contrato atípico, eu falo em qualquer contrato, sai para lá, cabo, qualquer contrato criado pela vontade das partes. E essa aqui, a gente sabe que é a regra, conforme está lá no artigo 107, que fala que não é preciso nenhuma forma em regra para a elaboração de um contrato qualquer, e também está no artigo 425, que fala expressamente que as partes são livres para criar contratos para além dos contratos que estão ali previstos como típicos no Código Civil, beleza? Então, é uma classificação bem simples. Você tem os contratos que têm previsão expressa no código, que estão ali determinados como funciona, como, por exemplo, o contrato de compra e venda, que é um dos mais importantes, que fala lá que o contrato tem que ter um preço, tem que ter um objeto que vai ser trocado, né, por esse preço, enfim. Você tem essa classificação bem simples, que é a primeira que a gente vai trabalhar aqui. Uma outra forma de classificar o contrato é classificar o contrato em consensual, formal ou real. Então vamos lá. O contrato chamado de contrato consensual, ele é denominado da seguinte forma: se aperfeiçoa pelo simples acordo de vontades, que a gente já chamou isso aqui de consenso. Quando eu falo se aperfeiçoa, significa que ele se efetiva, ele se realiza pela simples vontade, pelo simples acordo. Basta o consenso. Você só precisa que exista ali um acordo, que tenham pelo menos duas partes aceitando aquelas vontades ali e tendo a relação entre elas, para você falar em contrato. Basta isso, mais nada. Então veja que essa formação de contrato consensual, ela também aqui é o quê? É a regra. A gente viu lá que a regra é que a forma é livre e basta o consenso. Inclusive vem lá o princípio do consensualismo. Basta o acordo das partes. Beleza. Aí, além do contrato consensual, existe o contrato que a gente chama de contrato formal. O que é o contrato formal? É o tipo de contrato que exige, por lei, o preenchimento de uma determinada formalidade para que possa
ter existência ou validade, para ficar mais correto. Então, o contrato formal é o tipo de contrato que exige por lei o preenchimento de uma determinada formalidade para que possa ter validade. Vamos colocar um exemplo aqui do artigo 819, que é o contrato de fiança. E eu vou provar aqui para vocês. Deixa eu abrir o código. Código Civil. Para mostrar que, se você abrir aqui o artigo 819, ele vai estar lá expresso falando o seguinte: a fiança dar-se-á por escrito. Então veja, para você celebrar um contrato do tipo fiança, só existe uma forma, né? Ou seja, para ele ser válido, você precisa cumprir essa forma aqui. Qual é a forma? A forma é por escrito. Então a formalidade que você deve cumprir é a formalidade de realizar esse contrato por escrito, por meio daquele instrumento que a gente chama de instrumento contratual, né? O instrumento ali a termo, por escrito. Beleza? Alguns autores vão colocar aqui esse contrato aqui formal também é chamado de solene, né? Alguns autores vão diferenciar, falando que o formal é o que exige uma forma, como por exemplo por escrito, e o solene é o que exige uma solenidade específica, como por exemplo o contrato de compra e venda de imóveis com valor acima de 30 salários mínimos, que exige lá a escritura pública, né? Ela não é só uma forma, como é uma solenidade, é um ato solene ali que você tem que fazer no cartório. Então, para dizer que, em regra, a maioria dos autores colocam como sinônimo. Você tem o contrato formal ou solene e o contrato consensual, também chamado de não solene. Eu trabalho como sinônimos porque a solenidade não deixa de ser um tipo de forma também. E aí sobra para nós o contrato que é chamado contrato real. O que é o contrato real? É o tipo de contrato que se aperfeiçoa somente após a tradição. E o que é isso que a gente está chamando de tradição? É a efetiva entrega da coisa. Então veja, o contrato real, ele é aquele contrato que ele só ocorre efetivamente, ele só se realiza quando existe a efetiva entrega da coisa, de uma parte para outra parte. Então esse tipo de contrato é o contrato que a gente vai chamar de contrato real. Ele demanda para a realização que a coisa seja entregue. O exemplo aqui que a gente pode trabalhar é o comodato. O que é o comodato? É um empréstimo de bem infungível. Está lá no artigo... Cadê o nosso código aqui? Está lá no artigo 579, se eu não me engano. Aqui, ó. O comodato é um empréstimo gratuito, e todo o empréstimo ele é gratuito, nós veremos isso. É um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, coisas infungíveis. Aquilo que não pode ser substituído por outro de outra espécie, de outra do gênero, né? Eu diria assim, que o bem infungível é aquele bem individualizado. Só existe ele, não tem como você trocar ele por outro da mesma espécie. Então, o comodato é um empréstimo gratuito de coisas fungíveis e perfarce, ou seja, ele só se aperfeiçoa com a tradição, que é a entrega efetiva da coisa. No contrato consensual, vou dar um exemplo aqui. Exemplo, contrato de locação. Basta que tenha um acordo ali, você já fala em contrato. Então, vamos imaginar que você celebre, ou vamos pensar aqui na compra e venda. A compra e venda, basta você falar assim, eu quero comprar, ponto final. Se você manifestar o seu interesse de comprar a partir do momento que o vendedor te ofereceu, né, te fez a oferta de venda, você já tem contrato. Não precisa de assinatura, não precisa ter entregado bem, não precisa de nenhuma formalidade. Basta o acordo de vontades para você falar que aquele contrato já se realizou, já se aperfeiçoou. É óbvio que a gente é acostumado a ver sempre o contrato folha, o papel escrito ali. Isso é o chamado instrumento contratual. Veja que só o contrato formal, ele demanda necessariamente um instrumento contratual. Mas eu posso ter um instrumento contratual, por exemplo, por escrito, para um contrato consensual? Óbvio que posso. Inclusive, isso é uma das coisas que dá segurança jurídica a nós. Agora, que é exigido? Não é exigido. A regra é que basta o acordo.
Inclusive, esse aqui é o tipo de contrato que a gente faz praticamente o tempo inteiro, todos os dias. Desde da gasolina que você coloca no seu carro até o lanche que você vai comer aí na hora do recreio, você celebra esses contratos sempre de forma consensual ali, de forma verbal inclusive, né? Beleza? Temos outra forma de contrato, deixa eu copiar essa, que é o contrato chamado contrato unilateral e bilateral. E aqui toma cuidado, porque existe uma confusão característica que é da classificação dos negócios jurídicos. Eu vou explicar daqui a pouquinho. O unilateral e o bilateral. Então vamos lá. O que é o contrato chamado contrato unilateral? O contrato unilateral é o tipo de contrato em que somente uma das partes possui direitos e a outra parte, vou colocar assim, ó, é o tipo de contrato em que uma das partes possui somente direitos e a outra parte somente deveres. Então, basicamente é o seguinte, aqui você tem, são contratos com obrigação simples. Só há um credor e só há um devedor. O contrato unilateral, o que eu falei para vocês tomarem cuidado? Vou colocar aqui. Cuidado. O contrato unilateral, ele é diferente do negócio jurídico unilateral. Por quê? Neste caso, é o tipo de negócio jurídico em que só há uma parte. Exemplo, o próprio testamento. Então, tome bastante cuidado para você não misturar as coisas e achar que o contrato unilateral é aquele contrato que só tem uma parte, porque a gente já viu isso e eu falei umas 200 vezes. Para ser contrato precisa ter duas pessoas ou mais. E como que um contrato que precisa ter duas pessoas ou mais pode se classificar como contrato unilateral? É quando somente uma parte tem direitos e somente uma parte tem deveres. Estamos diante de uma obrigação simples. Um assume direitos, o outro assume deveres. Um é credor, o outro é devedor. E somente isso. Não há mais nada além disso no contrato. Então vamos dar um exemplo aqui. O exemplo é o próprio exemplo do comodato. Empréstimo de bem infungível. Então vamos pensar o seguinte, se você pega, por exemplo, pensar um bem infungível aqui, um caderno do colega. Se você pega o caderno do colega emprestado, e esse é um contrato que a gente vai chamar de comodato, você que pegou esse caderno emprestado, você só tem uma função, vamos dizer assim, você só tem uma obrigação. Qual é a obrigação? Devolver esse caderno exatamente no mesmo estado em que ele se encontrava, sem nenhum tipo de dano. Então veja, você que é o comodatário, você só tem dever, que é devolver esse caderno e de forma a zelar pela qualidade dele. Enquanto o sujeito que emprestou, que é o comodante, ele só tem direitos. E qual é o direito dele? Receber o caderno de volta sem qualquer tipo de dano, sem qualquer tipo de prejuízo, né, envolvendo o caderno ali, sem ter rasgado folhas, enfim. Estou dando um exemplo besta aqui, mas poderia ser qualquer tipo de bem infungível, né? Às vezes aí um relógio, uma joia que herdou da sua bisavó, que tem todo um contexto histórico e tal. A doação, ela é um exemplo também é um exemplo de contrato unilateral às vezes. E eu vou explicar daqui a pouquinho essa questão quando a gente chegar
numa outra classificação dos contratos, que é o contrato oneroso e o contrato gratuito. Por enquanto, fique na cabeça que é o empréstimo de bem infungível, comodato, ele seria um exemplo de contrato unilateral. Só existe para uma parte direito, só existe para outra parte dever. Quando você pega algo emprestado, você só tem deveres, que é zelar da coisa e devolver ela no estado que estava. E o sujeito que emprestou, ele só tem direitos, que é receber a coisa de volta no estado em que entregou ela quando emprestou. Beleza? Quando se fala em contrato bilateral, a gente pode dizer que é o tipo de contrato que gera obrigações para ambas as partes. Ou seja, ambos são credores e devedores entre si. Trata-se de contrato com obrigação complexa. Ou seja, direitos e deveres para ambos. Então, quando a gente fala aqui em contrato bilateral, a gente está tratando aqui de uma situação em que as duas partes elas têm direitos e deveres recíprocos. Existe de um lado o sujeito que é credor e devedor da outra parte, e também do outro lado da relação contratual você tem credor e devedor. Um exemplo aqui mais comum e mais, vamos dizer assim, clássico que a gente pode ter é a compra e venda. Então, veja, o exemplo da compra e venda. O vendedor tem o direito de receber o dinheiro, mas ele tem o dever de entregar o objeto. O comprador tem o direito de receber o objeto, mas tem o dever de pagar aquele valor em dinheiro. Então você tem para ambas as partes ali uma determinada obrigação e um determinado direito. Alguns autores vão chamar esse contrato aqui de contrato sinalagmático. Por quê? Porque ele tem essa figura do sinalagma, que seria a própria ideia de deveres e direitos recíprocos, né, entre si ali. Beleza? Então essa seria uma diferenciação bem importante e eu insisto, a prestação de serviço poderia ser considerado um tipo de contrato bilateral. A prestação de serviço, vamos pensar aqui, você presta o serviço, tem o dever de prestar o serviço e o direito de receber aquele dinheiro lá. Então veja, direitos e deveres recíprocos, né? O sujeito paga, mas tem o direito de receber a prestação. Então seria sim um exemplo de contrato bilateral. A maioria dos contratos são bilaterais. A maioria dos contratos envolvem direitos e deveres entre si. Inclusive é nesse contexto aqui que vocês têm aquele famoso livrinho do professor Clóvis de Couto, que é a obrigação como processo. A partir do momento que você tem obrigações recíprocas, ou seja, o sujeito é credor e devedor, você precisa ter princípios como a boa-fé objetiva, função social, porque pode ser que o sujeito que você tem um crédito, vamos pensar vocês aí, você tem o crédito de receber uma prestação de serviço educacional, tem também o dever de pagar. E aí quando o sujeito não tem a capacidade de pagar por uma questão qualquer, vamos pensar por uma pandemia, que gera desemprego, queda de renda, essas coisas, a outra parte ela tem que ajustar aquele contrato para que o contrato permita ainda assim ser interessante para as duas partes. São credores e devedores ao mesmo tempo. Então, se você é devedor e está em dificuldade, para você permitir que o sujeito receba o direito dele, às vezes é preciso fazer aquilo que é a revisão contratual, que eu estou insistindo muito com vocês, porque é um tema que vai bombar depois que passar toda essa conturbação aí, ok? A maioria dos contratos são contratos bilaterais, que envolvem obrigações complexas, e obrigações complexas vão dar a ideia de que a obrigação é como se fosse um processo. As partes estão ali o tempo inteiro negociando, ajustando, se envolvendo diante da boa-fé, diante da função social, e sempre pensando que é uma ajudando a outra a ter a melhor satisfação daquele contrato para os dois. Beleza? Aí a gente segue para uma próxima classificação, que é a classificação que vai separar os contratos em outras duas espécies. Nós temos aqui o contrato chamado de contrato oneroso e o contrato gratuito. Vou colocar o contrário. E oneroso.
Então vamos lá, o contrato gratuito, vamos descrever ele aqui. É o tipo de contrato em que um dos contratantes obtém uma vantagem sem a necessidade de uma prestação sua. Então, basicamente, o contrato gratuito é aquele contrato que você recebe uma determinada vantagem, você tem um benefício. Quando a gente pensa aqui em vantagem, pensa em benefício, sem a necessidade de uma prestação. Ou seja, você não tem necessidade de agir de nenhuma forma para ter aquele benefício. Aquele benefício vem até você sem qualquer tipo de contraprestação, digamos assim, né? O exemplo que eu gosto de dar aqui é a chamada carona. Então, o que é a carona? Querendo ou não, é um contrato que a gente vai chamar de contrato de transporte de pessoa. Em regra, você pega a carona e é isso. Você só tem ali a vantagem, o benefício de não gastar nada e se deslocar de um lugar para o outro, de forma gratuita, sem ter qualquer tipo de contraprestação ali. Okay? Em contrapartida, você tem o chamado contrato do tipo oneroso. E o que é o contrato do tipo oneroso? É o contrato em que uma das partes, é o tipo de contrato em que uma das partes obtém vantagem, ou como a gente colocou, benefício, em razão de uma prestação efetuada. Neste caso, a prestação e a contraprestação. Você tem, de um lado, uma prestação e essa prestação vai permitir o sujeito ter um benefício, ok? Você tem uma prestação, uma contraprestação. Qual seria o exemplo aqui? Vamos imaginar exatamente o mesmo contrato, mas aqui um contrato de transporte mais o que? Pago. Então, você tem a carona, que você vai de forma gratuita, e você tem o contrato de transporte, que te exige um determinado pagamento. E esse pagamento aqui é a própria prestação. Você tem uma prestação paga para ter um determinado benefício, ok? Aí, a gente vai destacar aqui algo que a doutrina chama a atenção para nós. O cuidado aqui é o seguinte, em regra, o contrato gratuito é também unilateral. Do mesmo modo, o contrato oneroso é bilateral. Mas existem exceções. Então, em regra, todo contrato que é gratuito, ele é unilateral. Ou seja, vamos pensar aqui no nosso exemplo lá de cima. Quando você pega algo emprestado, você pega emprestado e o empréstimo pressupõe gratuidade. Você não paga por aquele empréstimo ali. E quando você tem, por exemplo, uma compra e venda, você só tem o benefício de ter aquele produto, de ter aquele bem, quando você efetivamente pagar a prestação, que seria o valor pagar o valor daquele determinado bem que está adquirindo ali. Quais são os exemplos que a doutrina costuma trabalhar para mostrar que existem essas exceções? O primeiro exemplo é a chamada doação, o contrato de doação. Como eu vou colocar isso aqui? Assim. Doação. Por que a doação ela é uma exceção? Porque a doação ela é sempre um contrato gratuito.
Para você falar em doação, você precisa pensar na gratuidade. Um sujeito está tendo um benefício, mas esse benefício ele vem sem qualquer tipo de prestação da parte dele. Mas é possível que essa obrigação, que a obrigação seja bilateral, ou melhor, unilateral, que é a regra, e bilateral. Bilateral. Ou seja, será bilateral a doação que tem consigo um encargo. Não sei se vocês estão lembrados de estudar lá em negócios jurídicos as possibilidades dos chamados elementos acidentais. São 3 em regra. Você tem a condição, você tem o termo e tem o encargo. O que é o encargo? O encargo é uma determinada prática, um determinado, vamos dizer assim, uma determinada conduta que a parte tem que tomar, um determinado dever que a parte assume para que aquela doação se torne perfeita, vamos dizer assim. É como se fosse um comportamento que a parte tem que ter para realizar para efetivar aquela transmissão ali de uma forma geral. Então vamos pensar aqui. Quando eu falo em doação, eu falo que ela é sempre gratuita. A parte vai ter benefício e ela vai ter esse benefício sem qualquer tipo de prestação. E quando eu falo prestação aqui, pense em um determinado prejuízo. Principalmente prejuízo patrimonial. Então veja, em regra, toda doação ela só é benéfica. Você só recebe benefício, você só tem vantagem. Mas é possível que essa doação seja bilateral. O que isso significa? Significa que eu vou assumir um quê? Um dever. Então veja, vou dar um exemplo aqui. Quando eu falo em uma doação com encargo, eu podia mencionar a seguinte situação. Eu recebo um lote, então veja, a doação de um lote, desde que neste lote seja construída uma escola. Então vamos pensar aqui num exemplo clássico, né? Veja, eu recebo um lote, ok, eu tenho essa doação a meu favor. Mas essa doação, ela vem implícita nela um determinado encargo. Não implícita, mas ela vem com um encargo inerente a ela. Qual é esse encargo? Que eu construa ali, ou só possa construir naquele lote ali a escola. Então veja, a doação, ela ocorre, ela já ocorreu. Então veja, a doação, ela vem sem qualquer tipo de prejuízo. Mas essa doação vem com um dever à minha pessoa, que é, no exemplo aqui, construir uma escola. Eu tive algum prejuízo? Óbvio que não. Eu ganhei um lote. Só que eu ganhei esse lote com o dever de, se for construir alguma coisa ali, ou algum cargo pode vir exigindo, né, no prazo de 10 anos, construir aquela determinada escola ali. Se eu não construir, obviamente, você pode pensar aí em invalidar essa doação, ou mesmo tem até a possibilidade do, por exemplo, o Ministério Público exigir que eu cumpra esse encargo. Então, em regra não tive nenhum prejuízo, eu não gastei nada para ganhar esse lote, né? O que eu terei aqui é um dever de se construir, ou o dever de construir naquele lote lá uma escola. Veja, o lote continua sendo meu. A escola que eu construí lá será uma escola minha. Mas, obviamente, essa doação, ela tem esse dever por trás dela aí. Beleza? Pergunta aqui. Usufruto. Aguenta aí. Então, deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Então, a doação seria um exemplo de contrato gratuito que tem a sua possibilidade de ser unilateral e ser bilateral. Eu estou vendo aqui que vai fechar em 1 minuto, aí a gente vai ter que fazer aquele esquema de novo, fechar essa sala aqui e abrir uma outra sala com... Então é o seguinte, o primeiro exemplo que nós temos aqui, como eu falei para vocês, a doação, ela é sempre gratuita, pode ser bilateral, pode ser unilateral. Então veja, o segundo exemplo que a gente tem é o contrato chamado de... Deixa eu aproveitar esse aqui. É o contrato de mútuo. O que é o mútuo? O mútuo nada mais é do que o empréstimo de bem fungível.
ou seja, aquele que pode ser trocado ou substituído por outro de mesmo gênero ou espécie. Veja, o contrato de mútuo, ele é o tipo de empréstimo de um bem fungível. O que é um bem fungível? É o bem que pode ser trocado por outro de mesmo gênero, de mesma espécie ou da mesma qualidade, digamos assim. Né? Vamos colocar assim, do mesmo gênero, espécie e qualidade, que se eu não me engano é essa denominação que o próprio código ele dá aqui. Gênero, espécie e qualidade. Qual que é o exemplo mais comum de bem fungível? Dinheiro, cash money. Veja, R$100, se você pegar emprestado R$100, você pode devolver R$100 em uma nota de R$100, duas notas de 50, 5 notas de 20, 10 notas de 10. Então veja, você consegue pegar aquele mesmo bem, R$100 no caso aqui, e substituir ele por mesmos R$100 de várias formas, né? Desde que você tenha ali a mesma qualidade, a mesma espécie, você consegue ter essa troca aí de bem. O bem fungível é aquele que você consegue trocar ele por outro bem da mesma qualidade, sem prejuízo às partes. Enquanto o bem infungível é aquele que é individualizado, não tem como você trocar ele por outro igual, só existe ele, né? É aquele exemplo que os professores dão, o livro que o vade-mecum que você colocou lá os rabiscos, colocou seu nome, tem as anotações, ou o livro que você ganhou dedicatória, assinatura, são os exemplos de bens infungíveis. O bem fungível é aquele que você pode trocar, você pega, empresta um bem e depois pode pegar outro bem da mesma espécie, gênero, qualidade ali, sem nenhum tipo de problema. O exemplo de bem fungível mais famoso é o dinheiro. Então veja o seguinte, quando a gente pensa em empréstimo, então vamos colocar assim, como eu coloquei lá. O empréstimo de bem fungível é aquele que pode ser substituído por outro mesmo gênero, que será sempre que você fala em empréstimo, você está falando de um contrato unilateral. Será sempre unilateral. Ou seja, quando eu falo de empréstimo, só existe uma possibilidade. Uma parte tem direitos, outra parte tem deveres. Ponto final. Não existe mais, não existe outra situação que não seja essa. A parte que pegou emprestado tem o dever de devolver, a parte que emprestou tem o direito de receber aquilo que devolveu. Ok. Será sempre unilateral. Porém, é possível que o mútuo seja gratuito, que é a regra, ou oneroso, denominado de mútuo feneratício. O que é o mútuo feneratício? Feneratício, está faltando um acento aqui. Mútuo feneratício. É o chamado empréstimo com juros. Então, o exemplo que a gente tem aqui é o próprio empréstimo de dinheiro com juros. Veja, quando eu pego emprestado, eu só assumo dever. Qual dever? Devolver o dinheiro. Quando alguém empresta, ela só tem direitos. Qual direito? Receber o dinheiro de volta. Mas é possível que esse empréstimo seja feito de forma gratuita, ou seja, eu emprestei R$100 para o Milton e o Milton vai me devolver R$100. Ou seja, só existe uma prestação aqui no caso e essa prestação é minha, de devolver esse dinheiro. Só existe o meu dever, devolver o dinheiro aqui para o Milton. Mas é possível que exista junto com esse dever um determinado prejuízo de minha parte. E como eu destaquei aqui para vocês, um benefício e do outro lado, em razão de uma prestação, do outro lado um prejuízo. Então vamos pensar aqui. Quando eu empresto e eu empresto um dinheiro para pagar ele depois com juros, eu assumo um dever, só existe esse dever, que é devolver o dinheiro, mas eu tenho o benefício de usar ele agora e ao mesmo tempo o prejuízo de depois entregar ele com juros. Então são esses os dois casos que a doutrina vai trabalhar
como casos em que você tem a exceção. Em regra, todo contrato gratuito é unilateral. Por quê? Porque só uma parte tem benefício e só uma parte tem dever, enquanto a outra parte só tem prejuízo, perdão, só uma parte tem benefício e tem direito, enquanto a outra parte tem prejuízo e tem dever. E todo contrato que é oneroso, que envolve prejuízo e benefício, prestação e contraprestação, será também unilateral. Você tem direitos e deveres. Mas existem duas possibilidades para violar essa regra aqui, que são as exceções. Primeiro, a doação, que será sempre gratuita, mas em algumas situações, eu vou tirar esse trem vermelho aqui porque está muito feio. Mas em algumas situações, a doação pode ser ora unilateral, a doação pode ser ora bilateral. Quando que a doação será bilateral? Quando ela vier carregada de um determinado encargo. E o outro exemplo é o mútuo, que é o empréstimo de bem fungível, que será sempre unilateral, você só tem direito de um lado e dever do outro, obrigação simples, mas pode ser unilateral com a característica de ser oneroso. Quando? Quando for um empréstimo com juros, ok? Teve uma pergunta aqui a respeito do usufruto mútuo gratuito seria empréstimo sem juros. Sim, o mútuo gratuito é o seguinte, o mútuo tenha sempre isso em mente, o mútuo é um empréstimo de bem fungível. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um bem qualquer, a caneta. Veja, você consegue essa caneta não, que essa aqui é infungível. Veja, a caneta dessa aqui, a caneta Bic, eu te empresto ela. Você consegue me entregar uma outra caneta da mesma qualidade, gênero ou mesma espécie? Sim. Então veja, em regra, esse exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo de mútuo. Eu te empresto a caneta, você pode me entregar qualquer outra caneta desde que ela seja Bic, azul, dessa forma aqui. Então, para essas situações, você tem um contrato unilateral, só existe dever de sua parte me devolver e existe direito meu ter a caneta de volta. E também gratuito, estou te emprestando. Inclusive, o próprio empréstimo, ele pressupõe gratuidade, a regra, né? A regra é que todo empréstimo seja gratuito. Mas é possível, e aí veja, por isso que eu estou falando aqui, coloquei em vermelho, exceção. É possível que você tenha um tipo de empréstimo de bem infungível que seja, além de unilateral, oneroso. Quando isso acontece? Quando você tem um empréstimo de dinheiro, e aqui é dinheiro, com juros. Por quê? Porque aí a parte ela tem um prejuízo e, além do dever, né, só tem um dever, ela tem um benefício, que é pegar o dinheiro emprestado, mas tem um prejuízo, que é o pagamento de juros. Beleza? Então tomem cuidado com essas duas situações aqui, que podem vir aí a te confundir. E são as exceções que a gente tem nessa situação. Qual será a taxa máxima de juros que pode ser inserido no contrato? Isso é uma questão polêmica, porque em tese a Constituição fala que os juros não pode exceder a 1% ao mês, né? Seria 12% ao ano. Mas isso já foi derrubado por várias e várias decisões, inclusive do STJ. Então não existe uma taxa máxima de juros. Você tem que ter com base, para pensar em juros, você tem que ter como base são as negociações ali do Banco Central, a questão de correção monetária, inflação, você tem diversos fatores e aí já é uma questão muito mais envolvendo o contador, muito mais envolvendo a pessoa da área de finanças para saber se aquele juros é abusivo ou não, ok? A gente precisa analisar o caso concreto. Não tem como você estabelecer um valor máximo de juros, um valor que é razoável. Você precisa do contexto, você precisa do contrato, você precisa do tipo de pessoa que está ali em negociação. Alguém fez uma pergunta a respeito do usufruto vitalício, e aí eu não vou falar do usufruto por enquanto, porque o usufruto na verdade é um direito real, que é algo que vocês vão estudar no Direito Civil 7. Então, apesar de existir o contrato de usufruto, ele é um outro instrumento, um outro instituto que está um pouco avançado com relação à nossa disciplina. Nós não vamos trabalhar com usufruto por enquanto. Beleza? Então é isso aí. Na próxima aula nós vamos continuar falando das classificações, algumas outras classificações importantes com relação ao contrato, algumas classificações mais aprofundadas, né, mais recentes, e seguimos no nosso curso aqui. Então se você gostou do vídeo, dá aquela curtida aqui. Se você acha que pode ajudar algum coleguinha que está estudando esse assunto, compartilhe com ele.
E dúvidas, manda nos comentários aí que eu responderei. Forte abraço!